O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, venha sobre você, minha amiga e meu amigo ouvinte, agora. Receba-o agora. Receba o Espírito do poder de Deus, o Espírito da fé, para que você possa lutar as suas lutas e vencê-las por meio do poder de Deus, o poder da fé. A fé é o poder de Deus disponível para aqueles que creem. Receba-o agora, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ontem nós estávamos falando sobre Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E o primeiro rei de Israel, quando foi constituído rei, ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele era profeta entre os maiores profetas em Israel. Mas quando ele desobedeceu a ordem divina, o Senhor Deus falou com Samuel, o profeta, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha que responsabilidade tem aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que foram constituídos, ungidos de Deus. Olha que responsabilidade, meu amigo, você que foi ungido, pastor, bispo, você que foi separado para a obra de Deus, mesmo você que é auxiliar. Então, olha a responsabilidade que você carrega, que eu carrego, que nós carregamos com respeito à vontade de Deus. Isso é muito, muito, muito forte. Porque Deus, quando nos unge, antes dele nos ungir com o Espírito Santo, ele nos chama e depois nos faz escolhidos. Ele nos escolhe e nos unge com o seu Santo Espírito, quer dizer, nos capacita com o seu poder, o mesmo poder que estava em Jesus. Ele nos capacita para que nós, pastores, servos dele, venhamos executar a sua palavra. E se nós, por algum motivo, qualquer que seja o motivo, nos acovardamos de falar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, então Deus se arrepende de nos haver constituído servos. Essa é a realidade. Então você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que é membro da igreja, qualquer que seja a igreja,
e que vê escândalos no ministério da igreja, no meio da igreja, pastores que adulteram, que se prostituem, que roubam, enfim, pastores que mudaram de time, deixaram de servir, de torcer pela obra de Deus para torcer pela obra de Satanás. Quando você os vê caídos, é porque Deus se arrependeu de tê-los constituído servos. E então, quando a palavra de Deus veio a Samuel, Samuel disse para Saul: vem cá, o Senhor não mandou você acabar com a cidade de Amaleque? Ele não mandou acabar com tudo. E agora eu estou ouvindo um mugido de bois. Eu estou ouvindo o barulho das ovelhas. De onde vieram esses bois, essas ovelhas que eu estou ouvindo? Então Saul respondeu: de Amaleque nós os trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então o profeta disse a Saul: espera aí, eu vou dizer para você o que Deus vai dizer com respeito a isso. Então o profeta disse: olha, quando eu o constituí rei, você era o menor dos menores. E não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Veja que o profeta foi muito incisivo com respeito à atitude que o rei Saul havia tomado. Mas o rei Saul, olha só, observe bem, minha amiga, meu amigo ouvinte. Todas as pessoas rebeldes nunca se acham que foram rebeldes. Muito pelo contrário, elas sempre se defendem e acham que têm razão, que foram injustiçadas. Olha só o que o rei Saul respondeu ao profeta de Deus: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha só, mentiroso. Inclusive, eu trouxe até Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Quer dizer, ele havia trazido o rei de Amaleque, mas havia matado os amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo das ovelhas. E veja que aí o rei Saul coloca a culpa em cima do seu povo. O despojo, as ovelhas, os bois que eram para ser destruídos e nós preservamos. O povo que tomou esses bois, essas ovelhas, para sacrificar ao Senhor. Foi o povo que decidiu isso. Quer dizer, ele jogou a culpa no povo. Então o profeta disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Muito forte essa palavra. Veja que o profeta determinou a exclusão do rei. O profeta Samuel, que amava muito a Saul, ele desprezou o seu amor, seus sentimentos, para ser incisivo e colocar os pingos nos is. Aí, quando ele falou assim, o rei Saul, que viu que ele tinha errado mesmo, que a culpa era dele, ele era o líder, então ele disse: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Portanto, o rei Saul pecou feio, e por causa do seu pecado, da sua obstinação, por causa da sua rebeldia e obstinação, porque ele desobedeceu a palavra de Deus, então o Senhor disse: eu também o rejeitei. Ele foi rejeitado. A partir do momento que Saul foi rejeitado, ele perdeu totalmente, o Espírito Santo já não estava mais nele. E sem o Espírito Santo ele não tinha visão, não tinha entendimento, fazia só besteira. E é o que acontece com os rebeldes. Quando o pastor, o bispo na Igreja Universal do Reino de Deus sai, ele não sai porque ele era bom, porque ele era de Deus, ele foi injustiçado. Não, ele sai porque ele fez o que não deveria ter sido feito. Com certeza, ele sai, normalmente, 99% dos casos é assim: roubou, adulterou, beijou a esposa de fulano, uma obreira, ou, enfim, se conduziu mal na igreja, se conduziu mal, quer dizer, moralmente, caráter. Então, quando a gente vê que o sujeito não tem caráter, então ele é excluído da igreja naturalmente. Qualquer lugar no mundo é assim na Igreja Universal do Reino de Deus. E aí esses elementos rebeldes saem chutando tudo que tem pela frente. Eles saem aí vomitando coisas que não são reais, mas saem por aí atirando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque eles dizem assim: já que eu saí, eu vou destruir esse trabalho. Eu vou destruir o outro pastor, o bispo, o fulano, o beltrano. Mas eles saem, não foi porque foram mandados sair simplesmente. Eles rejeitaram a palavra, obedecer a palavra de Deus, então Deus também os rejeitou. No fundo é isso. Deus os rejeitou. Deus os rejeitou. Você que está me ouvindo, com certeza, sobre esse assunto, você que é rebelde, que foi excluído do quadro de pastores, foi expulso. Você foi excluído porque Deus o rejeitou, meu caro. Deus o rejeitou. Porque você foi rebelde. E você está condenado. Você está condenado. Se Deus o rejeitou, quem é que pode mudar essa situação? Quem que pode mudar? Vai adiantar a oração por você? Vai adiantar a súplica por você? Porque o profeta Samuel pediu
pelo rei Saul, implorou pelo rei Saul, mas o Senhor rejeitou e pronto, acabou. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés desobedeceu a palavra de Deus, ele desobedeceu, então Deus não o permitiu entrar na terra prometida. E Moisés pediu, clamou, se converteu, ou melhor, se arrependeu, falou com Deus, mas Deus respondeu para ele: não me fales mais nisso. Não me fales mais nisso. Encerrou o assunto com Moisés. Embora Deus o considerasse o líder e servo até o final, e ele foi salvo, obviamente, claro, mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Permitiu até que ele visse a terra prometida, mas não permitiu entrar. Aqui no caso do rei Saul foi pior, porque o rei Saul foi rejeitado. Foi rejeitado. Diz aqui: ele também te rejeitou para que não sejas rei. Quer dizer, não seja mais servo. E esses que são rebeldes, eles estão condenados. Só existe uma única chance para eles encontrarem favor diante de Deus, quando eles se converterem, quando eles reconhecerem, quando eles confessarem os seus pecados, reconhecerem o pecado. Não, fui eu que pequei. Não adianta eu querer colocar o meu pecado na conta dos outros, não. Não foi a igreja que errou, fui eu que errei. Fui eu que fiz o que não deveria ter sido feito. Eu falava para os outros não adulterar e eu adulterei. Eu falava para os outros não se envolver na prostituição e eu me prostituí. Então, eu é que pequei. Meu Deus, eu peço de todo o meu coração, com sinceridade, me perdoe. Me perdoe. Ainda que eu não seja tratado como um dos teus filhos, mas trate-me como teu servo. Se essa pessoa, ou se esses rebeldes, se converterem sinceramente, eu creio que Deus é misericordioso para perdoar. Eu creio. E se Deus o perdoar, então serão perdoados. Ora, minha amiga e meu amigo, o difícil é encontrar arrependimento. O difícil é achar arrependimento. Porque o arrependimento também é um dom de Deus. Você sabia disso? Deus é que nos dá o dom do arrependimento. É uma dádiva divina. E se a pessoa rebelde não achar lugar para arrependimento, é porque Deus não o deu. Consequentemente, está condenado. É muito forte isso, muito forte isso. Inclusive, você pode ler lá em Hebreus, capítulo 6, que fala sobre os que se desviaram, que foram rejeitados, os que foram desobedientes, os que foram rebeldes. Diz lá que não encontraram mais a salvação. É impossível outra vez renová-los, porque estão tentando crucificar o Senhor Jesus para si próprio, pessoalmente. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu creio que muitos saem chutando o pau da barraca, muitos saem se rebelando contra a igreja do Senhor Jesus, contra os servos dele, porque dizem assim: eu perdi, então eu vou querer levar comigo mais gente.
Eu estou já condenado, então eu vou levar muito mais comigo. Ele está tentando destruir aquilo que com tantas lutas, lágrimas, tanto sacrifício, foi feito para ser salvo. Então, esses elementos rebeldes querem carregar consigo outros rebeldes, querem fazer outros rebeldes, da mesma forma como foi Satanás. Satanás não nasceu Satanás, ele era cheio de luz, chamado Lúcifer. Mas por conta de almejar, desejar a posição de Deus, ele foi expulso do céu. E com ele vieram a terça parte dos anjos que se tornaram demônios. Eles foram expulsos. Foram expulsos não eram porque eram bons. Não foi por conta da injustiça de Deus. Deus não é injusto. Mas foi por conta da rebeldia deles. E esses pastores rebeldes também saem por conta disso. E querem levar consigo o máximo possível. O máximo possível. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, cuide. Cuide da sua fé. Porque cuidando da sua fé, você está cuidando da sua vida. E cuide da sua fé com inteireza de coração, com sinceridade. Guarde o seu coração de contaminação, de malícia, de maus pensamentos, de maus olhos, de palavras frívolas contra aqueles que são de Deus. Guarda a sua fé, porque ela é muito preciosa, é o tesouro que você tem. É ela que vai carregá-la, levá-la aos braços de Jesus depois da sua morte. É ela que nos leva ao paraíso, quando nós mantemos-nas livres de qualquer malícia, de qualquer pecado. Mas o rebelde é como o feiticeiro. O rebelde é como o feiticeiro. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, ou para que não sejas servo mais. Graças a Deus. Meu nome é Josiane Coutinho, tenho 30 anos. Antes de eu chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa totalmente triste e angustiada. Desde pequena, eu adquiri uma mágoa da minha mãe, porque eu vim de um relacionamento frustrado. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, e com 6 anos a minha mãe me deu para o meu pai cuidar de mim. E eu não entendia os motivos dela, e eu não entendia como uma mãe poderia fazer isso com a sua própria filha. E com isso eu adquiri uma mágoa dela. Eu fui crescendo com essa mágoa, com esse espírito de rejeição. Eu me achava rejeitada. Eu me sentia rejeitada pelas pessoas por causa da minha mãe. E eu fui crescendo, virei adolescente. E na minha adolescência eu comecei a namorar. Eu fui traída pelo meu namorado. E isso me ocasionou que eu tentei me matar. Eu fiquei com tanta tristeza que eu cheguei a pegar uma faca querendo me matar. Cheguei a subir em cima da minha casa. Eu morava numa casa de 3 andares. E eu subi em cima da casa para tentar me matar. Desde pequena, minha tia sempre me falou da igreja, sempre me falou das coisas de Deus. E eu, mesmo não querendo, eu ouvia ela. E quando eu tentei me matar, esses ensinamentos que eu parei e pensei, eu falei, não posso fazer isso comigo. Mas eu era muito triste, muito angustiada, não tinha não tinha perspectiva de vida, mesmo jovem. Eu não pensava no futuro, não pensava em nada. Eu comecei a namorar, eu queria ir para balada, eu queria me envolver com coisas erradas, com más amizades. A minha tia conversou comigo e me fez o convite para ir na Igreja Universal.
E quando eu entrei, que eu peguei firme, tudo mudou. Ali eu comecei a ir numa quarta-feira, eu comecei a buscar, eu senti o amor de Deus. Eu comecei a entender a importância de se ter o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar a Deus, a buscar o Espírito Santo. Comecei a jejuar, ler mais a Bíblia. Eu ia em jejum para a igreja. Eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito. E não demorou muito para eu receber o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira, eu me lembro até hoje. E foi muito forte. Aquele dia Deus, ele veio na minha vida, assim, dentro de mim eu senti a presença de Deus. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E todos aqueles complexos foram embora ali, naquele momento. Eu saí da igreja muito feliz, alegre, querendo contar para as pessoas, porque eu tinha o Espírito Santo. Deus estava ali comigo. Naquele momento foi o meu momento com Deus. Tudo mudou depois que eu tive o Espírito Santo. Primeiro foi o complexo, o medo, a mágoa, não tinha mais mágoa da minha mãe. E eu comecei a sentir coragem de lutar pela vida, lutar pela minha vida. Não quis mais me matar, não tinha mais aquele pensamento de suicídio, de morte. Não, tudo mudou. Eu comecei a ser uma pessoa alegre. Antes eu só chorava, era aquela pessoa triste, angustiada, queria viver a vida de qualquer jeito. Depois não. Eu pensava, tudo que eu ia fazer, eu pensava em Deus. Ter o Espírito Santo nos momentos difíceis é tudo. Porque com Ele, momentos difíceis a gente vai passar, mas com Ele a gente consegue vencer, a gente consegue passar, a gente não tem aquela tristeza, não fica aquela angústia, não fica aquela depressão, não. Você é forte para continuar na guerra, você é forte, você sabe que você vai vencer, porque você sabe quem está dentro de você. Então hoje eu sou grata pela oportunidade que o Espírito Santo me deu de poder ter uma nova vida, uma nova história. Pois é, você verifica, minha amiga, que essa jovem queria se matar, ela não queria a vida dela mais. Mas Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, a salvou e a encheu do seu Santo Espírito. Imagine se ela vira as costas para Deus, depois de ter experimentado o que Deus lhe deu. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Então, amiga e amigo ouvinte, cuide daquilo que você tem de mais precioso, que é a sua salvação. Essa salvação depende da sua fé límpida, pura, a sua consciência limpa, para que a sua fé seja limpa e não venha a ser contaminada. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos. E até lá, em nome do Senhor Jesus.